meu coração, estrela me guia, luz que ilumina, é tão belo, amigo, quando encontro você. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Abençoa nós, amigos, a caminho da luz. No alto da montanha, com o povo a escutar, falava Jesus de amor, verdades vão ficar. Dizia da caridade, da fé e esperança, para termos simplicidade, como o olhar de uma criança. Olhem os lírios, olhem os pássaros voar. Como se pode amar sem a fé a nos guiar? Quando tem o céu estiver sem estrelas e os teus olhos a chorar, não está sozinho. Boa nova, é tempo de amar.
Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em mais uma reunião da nossa sexta-feira. Hoje teremos aqui o estudo do Livro dos Espíritos, trazido pelo nosso querido João Dião, que vai falar sobre o tema assassínio. E as questões vão do 746 a 751. E a nossa querida irmã Mônica Lima trará o estudo do Evangelho, dando continuidade ao capítulo das notícias históricas, que está lá na introdução, e ela vem trazer os temas de hoje, que são os saduceus e os samaritanos. Que possamos, meus irmãos, aproveitar o máximo dessas reflexões, desse estudo que está sendo trazido, e que a gente aproveite para pôr em prática esses ensinamentos na nossa vida diária. Que Deus nos abençoe, que Jesus seja sempre o nosso guia. Graças a Deus. Do livro Vinha-te Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Resistência ao mal. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Jesus está em Mateus, capítulo 5, versículo 39. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal, em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revites sempre constituem pruritos de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação, asseverando: eu, porém, fustigo. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7, em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Boa noite, meus irmãos, que nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Vamos levar o nosso pensamento ao nosso Pai para fazer a nossa prece. Senhor de infinita justiça e bondade, amado Pai de misericórdia, aqui estamos, Senhor, unidos à espiritualidade presente, num elo de amor por Ti, te pedindo que nos abençoe e ampare o encontro que vamos dar início a partir desse instante.
nós te pedimos, Senhor, permita que possamos contar também com o amparo de Catuíte, guardião de nossa casa de oração, que possamos contar com a amorosa presença das irmãs Margaridas, espíritos abnegados, balsamizando o ambiente de nossa casa, que possamos contar também com o amparo e com o amor de nosso patrono Miguel, com o carinho de nossa sagrada e querida Mãe Maria de Nazaré, mas acima de tudo, Senhor, permita podermos contar com a paz, com a luz e com o amor do nosso Divino Mestre, Jesus, sua amiga incomparável, que sempre nos socorre em todos os momentos necessários. Senhor, esperamos que possamos passar para os nossos irmãos as informações que a espiritualidade nos passa através do Livro dos Espíritos e que essas informações, Senhor, possam atingir o coração de todos e servir para o desenvolvimento da sua vida, no seu dia a dia, em todas as situações em que se fizerem necessárias. Mais uma vez, Senhor, obrigado pelo amparo que sabemos estar recebendo e te pedimos, fica conosco, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos no estudo do Livro dos Espíritos, estudando o capítulo 6, que fala da lei de destruição. E hoje, nós vamos falar do item 4, que tem o título de assassínio. A primeira pergunta diz assim, é a pergunta 746, diz assim, o assassínio é um crime aos olhos de Deus? Resposta da espiritualidade, sim, é um grande crime. Pois aquele que tira a vida de um semelhante interrompe uma vida de expiação ou de missão, e nisso está o mal. Independentemente, meus irmãos, de a gente lembrar do mandamento, talvez seja o mandamento menos cumprido que Moisés nos trouxe, mas talvez seja o mais importante, é aquele que diz não matarás. Independentemente disso, do fato de que o crime é um grande crime, um assassinato, tem essa outra particularidade que a espiritualidade nos traz aqui. Quando a gente tira a vida de uma pessoa, a gente está interrompendo uma missão que aquele indivíduo tinha naquela encarnação. Missão, ou uma prova, ou uma expiação. E são situações de que ele depende para a sua evolução. Eu tenho quase certeza que eu não chequei para ver, mas eu tenho quase certeza que o primeiro item da Lei de Direitos Humanos é o direito à vida. Veja bem, se os homens entendem que o direito à vida é o principal direito que o ser humano tem, imagina se na lei de Deus não seria talvez o mais importante desses direitos, né? Nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, independentemente das condições. A gente tem que evitar sempre esse tipo de coisa, sobretudo por causa desse grande mal que a espiritualidade nos fala aqui. Nós estamos interrompendo uma oportunidade que é dada naquela encarnação do indivíduo consertar os seus erros, consertar suas tendências ruins, suas tendências más, e a gente interrompe isso com o assassinato daquela pessoa. A 747 diz assim, existe sempre no assassínio o mesmo grau de culpabilidade? É óbvio que não, né? Com a própria a resposta da espiritualidade nos define isso com clareza. Já o dissemos, Deus é justo e julga muito mais a intenção do que o fato.
acontecido. Isso daí é uma coisa que nós sabemos muito bem, conhecemos bem, que Deus vai julgar sempre a intenção do ato cometido. Vocês já imaginaram? Eu vou ler a terceira pergunta, porque existe. Eu vou contar para vocês uma coisa que eu assisti há uns 40 anos atrás, mas que vale a pena, porque tem uma coisa, as duas se coadunam. A pergunta 748 diz assim: Deus excusa o assassino em caso de uma legítima defesa? Para defender a minha vida, eu tenho o direito de matar alguém? Resposta: só a necessidade o pode excusar. Mas se nós pudermos preservar a nossa vida sem atentar contra a vida do agressor, é o que devemos fazer. Por que eu coloquei as duas numa coisa só? A intenção do ato é que é fundamental, não é o ato em si. Claro, o ato em si é importantíssimo, mas a intenção é fundamental, é básica. Vou dar um exemplo para vocês. Eu assisti há muitos anos, isso deve ter pelo menos uns 35 anos atrás. Não existe mais, eu só assisti isso na televisão, num programa, um filme, na TV na época. O filme, eu marquei o nome, porque esse filme me marcou muito. O filme chamava-se QB7. Eu já fiz um comentário em outras reuniões a respeito desse filme. Nesse filme mostrava as atrocidades que os nazistas cometeram, né, contra os judeus, aqueles testes que os médicos faziam, né, terríveis. E um dos testes era uma coisa que era feita pelos nazistas para testar até onde ia o amor filial, o amor maternal de duas pessoas. Pegavam uma mãe e um filho, sentava cada um em uma cadeira de ferro, um em frente ao outro, com um botão na mão. Um deles, a mãe, por exemplo, com um botão na mão, e era avisado: olha, se você sentir que precisa, use o botão para desligar o choque que você vai receber. E aplicava um choque elétrico terrível naquela pessoa, na mãe, numa hora, ou depois no filho, em outra pessoa, seria no filho. Apertar o botão anulava o choque e a pessoa se salvava. Só que ao apertar o botão, ele transferia o choque para outra pessoa que estava na cadeira da frente. No caso, a mãe, ao receber o choque, apertava o botão e ia acabar matando o filho, com certeza, né? Pois bem, o teste deles não deu como eles imaginavam que seria. Eles diziam que os judeus eram fracos, que eram imorais, eles acusavam de todas as coisas. E, no entanto, foram muito poucas as pessoas que preferiram a morte, já não apertaram aquele botão nunca, preferiram a morte para não matar o outro. Não importa se era mãe ou se era filha, ou filho, né, no caso. Quer dizer, isso é aquela intenção do ato, a intenção da pessoa, a intenção do fato é sempre fundamental. É aquela pessoa que não apertou o botão e acabou se suicidando ao receber o choque, não pode ser culpabilizada pelo suicídio que cometeu, porque ela cometeu o suicídio para não matar o outro, que era o filho, a mãe, ou não importa quem seja. Quer dizer, a intenção sempre prevalecerá, independentemente de qualquer coisa. A intenção ela é fundamental em qualquer ato que você cometa na vida. A justiça humana pode não levar em conta essa intenção do ato, pode julgar apenas pelo fato cometido, mas a intenção é julgada pelo Pai, porque só Ele, só a espiritualidade é que tem conhecimento de qual era a tua intenção ao cometer aquele ato. Agora vamos fazer aqui mais uma pergunta. É a pergunta 749. O homem é culpável pelos assassínios que ele comete durante a guerra? Resposta: não, quando ele é constrangido pela força para ir para a guerra, né? E geralmente é convocado, tem que respeitar e tem que ir. Mas ele é responsável pelas crueldades que ele comete durante a guerra. Assim também o seu sentimento de imunidade vai ser levado em conta. De imunidade com relação ao inimigo. Quando um soldado é convocado para a guerra, ele não tem como fugir, ele tem que cumprir, né?
É um dever que o indivíduo precisa cumprir, não tem outra opção. E quando ele numa situação de combate, atira, muitas das vezes ele está tão distante que ele nem sabe se matou alguém, porque ele atira uma N de pessoas, alguns podem estar apenas feridos, outros morreram e outros não. E geralmente, ele, a não ser num combate corpo a corpo, é que ele tem condição de ver quem é. Geralmente ele nem sabe quem é, né? Outra coisa, quando as pessoas nos filmes mostram se rezam um tiro, cai e morre. Não é assim. Geralmente o indivíduo que recebe um tiro, mesmo em combate, às vezes fica só ferido e às vezes demora muito tempo para morrer, né? Pois bem, eu vou aproveitar, e esse vocês podem ver agora, porque a qualquer momento vocês podem procurar. Acho que no Netflix tem. Eu assisti há pouco tempo, marquei também o nome do filme para que vocês possam entender a história. O filme chama-se Até o Último Homem. Eu recomendo para vocês. É um filme, existe atrocidade, é um filme de guerra. Fala sobre, se não me engano, eu não sei se foi Okinawa ou Iwo Jima, foi uma das duas ilhas japonesas. E a história se passa ali. A história de um soldado que era enfermeiro e que foi convocado, foi para a guerra, né? Foi para o treinamento, e no treinamento ele se recusou a pegar em armas. Ele era presbiteriano e diz que a religião dele não permitia isso, e como ele não ia, ele estava ali para cuidar das pessoas, não para matar ninguém. Ele foi extremamente hostilizado por isso. Bastante hostilizado, porque ele não queria pegar, e não pegou, chegou a ser preso. O pessoal queria que ele ficasse na cadeia, no quartel, ele fosse condenado por causa disso, porque consideravam aquilo covardia. Mas ele não aceitou, ele foi agredido pelos colegas que o chamavam de covarde. Mas acabou, ele legalmente, ele foi na corte marcial por causa daquilo. Mas o advogado que cuidou do caso dele na corte marcial, um outro oficial, disse que ele tinha esse direito, ele não era obrigado, um enfermeiro não dá tiro. Ele disse, não precisa tirar, eu só quero que ele faça parte do treinamento como soldado agora. Mas ele disse que não tinha cabimento, ele não ia jamais usar arma, de jeito algum. Enfim, ele acabou indo para a guerra. E na guerra, esse é um dos raros heróis de guerra americano. Porque esse indivíduo salvou uma quantidade enorme de pessoas, com o risco da própria vida, foi ferido e quase morreu depois no final. Salvou uma quantidade tão grande de pessoas e não pegou em arma em momento algum. E nem no momento que foi ferido, porque ele foi ferido porque se ele tivesse uma arma ele ia poder matar o soldado japonês que o feriu. Mas ele não tinha, nem tinha acesso à arma, nem sabia mexer. Esse indivíduo foi um dos poucos homens que receberam a medalha de honra do Congresso por heroísmo na Segunda Guerra. E no final do filme eles mostram a história do indivíduo e mostram o indivíduo na época que foi condecorado, porque ele ficou tão famoso que foi condecorado e aquilo foi filmado e tal pelo Henry Ford, que era o cara que é responsável pelos filmes da Segunda Guerra Mundial na época. E é o tal negócio. Constrangido pela força, mas ele disse que não vou atirar porque eu sou enfermeiro, eu estou ali para cuidar de pessoas, não para matar ninguém, né? Esse sentimento dele que foi levado em conta, assim também o seu sentimento de humanidade vai ser levado em conta. Ele era uma pessoa que o interesse na guerra dele era exclusivamente humanitário, ele não queria matar ninguém, sofreu terrivelmente, quem viu o filme, quem assistiu o filme vai entender, sofreu muito, pressionado e acabou não fazendo aquilo que ele achava que era errado, segundo a religião dele. Bem, vamos à pergunta 750, que diz assim: qual é o mais culpável aos olhos de Deus, o parricídio ou o infanticídio? Será que havia alguma dúvida com relação à culpabilidade? Se é o pai que mata o filho, ou é o filho que mata o pai? Resposta da espiritualidade. Um e outro são igualmente culpáveis aos olhos de Deus, porque todo crime é um crime.
Essa pergunta que Kardec fez, talvez tenha alguma coisa a ver com a época que Kardec fez a pergunta. Houvesse talvez alguma diferenciação de acordo com a lei na França na época, não sei. Porque a pergunta é óbvia. Todo crime é um crime. Não existe culpabilidade maior se é o pai que matou o filho ou o filho que matou o pai. É um crime. Culpável aos olhos de Deus, independentemente da relação de parentesco. Não existe aquela coisa que a espiritualidade nos comentou antes. O ato, a intenção com que o ato é praticado, é que prevalece com relação à dívida que a gente vai acrescentar no nosso passado, no nosso futuro, para o nosso futuro. Infelizmente é assim. É a intenção do ato praticado, não é o ato em si. Agora vamos para a última pergunta dessa noite, que é a pergunta 751. Ela diz assim: por que entre certos povos, naturalmente a pergunta, como eu disse, a época de Kardec, né? Por que entre certos povos já adiantados do ponto de vista intelectual, o infanticídio é um costume consagrado pela legislação até? Não sei qual era o país, qual era o povo da época de Kardec em que o infanticídio era consagrado como legal pela lei do país. Não sei qual era o país. Resposta: o desenvolvimento intelectual não acarreta a necessidade do bem. O espírito da inteligência superior pode ser mau. É aquele que muito viveu sem se melhorar. Ele o sabe. Nós sabemos que a nossa evolução ela acontece nas duas asas. A gente voa. O nosso espírito voa na evolução da espiritualidade com duas asas, a asa da moral e a asa intelectual. O fato do indivíduo ser genial, ser extremamente inteligente, não significa que ele tem que ser tão bom proporcionalmente àquele nível de inteligência. Ao contrário, nem sempre é assim. Existem pessoas inteligentíssimas, geniais, fantásticas e que são extremamente maus. Não tem nada a ver com conhecimento intelectual. Agora, tem um fato curioso. Eles dizem assim: por que entre certos povos já adiantados do ponto de vista intelectual, o infanticídio é um costume consagrado pela legislação? A gente tem no mundo de hoje, não sei se é consagrado pela legislação, mas é aceito, não é considerado um crime, um infanticídio, por exemplo, na China. Nós sabemos, todos conhecem, a situação de uma lei chinesa que estabelecia no máximo 2 filhos para cada pessoa. Quem tivesse o terceiro filho tem que pagar uma taxa altíssima por um terceiro filho. Por quê? Porque era época de fome, um país com a taxa de crescimento altíssima, né? Na época em que foi feita ainda, um país em que prevalecia sobretudo a agricultura, tinha já, claro, a época em que foi feito isso, já tinha, foi logo depois que saiu daquela situação e que entrou a situação do comunismo na China, foi estabelecida essa lei. Isso daí, aliado àquela possibilidade de se saber o sexo da criança a partir da criação, da existência da ultrassonografia, gerou um problema na China, que é problema hoje ainda. A população feminina é inferior. E no mundo inteiro, a população é dividida. Feminino e masculino. É proporcional. No mundo inteiro. Se é 51% numa determinada época e 49% na outra, em outra época vai ser 50-50, em outra época 51 e 49 em relação à anterior. É equilibrado. Na China há um desequilíbrio a respeito disso, porque ter muitos filhos era necessário para que se pudesse sobreviver no meio rural. A gente precisa de braços para trabalhar, e braços masculinos. Além de outros problemas curiosos que acontecem na China, existe a questão do dote na China. O indivíduo, quando casa uma filha, tem que dar um dote para a pessoa que casou. Então, ter filha, menina,
tinha um custo muito elevado. E era necessário mais ter filhos homens do que porque era mais rentável, vamos dizer assim, porque era aquele que ia trabalhar, que podia ir para o campo trabalhar e tal, e produzir. Então, com essa tendência, com a ultrassonografia, as pessoas descobriam facilmente se a criança era menino ou menina. Menina era abortado, porque senão ia ter que pagar uma taxa extra para um terceiro filho. Então, há pessoas que só 3 filhos homens no máximo. No máximo, se tivesse que pagar 2 filhos homens, não queriam filhas mulheres por causa desse problema. E com isso, a população da China está em desequilíbrio. Existem muito mais homens, por exemplo, em idade de casar, do que mulheres. Então, é um problema no país, isso. Acabaram com a lei. Isso foi tão interessante que isso gerou a anulação dessa lei. Não existe mais essa lei para evitar um pouco isso. Melhorou um pouquinho, mas não solucionou o problema. E, independentemente disso, existem outros povos não intelectualizados como a China, e que é comum, até hoje ainda existe. Os índios no Brasil, por exemplo, os índios no Brasil e em outros países do mundo fazem. Não é o caso do aborto. A criança, por exemplo, nasceu. A criança, se não tiver condições de... Antigamente faziam isso, até nos povos romanos, no Império Romano tinha isso, em povos daquela época era muito comum o infanticídio para evitar o crescimento da população, porque não tinha alimento para todos. Então, para que se equilibrasse, houvesse um equilíbrio naquela relação, fornecimento de alimentos e quantidade de pessoas, o infanticídio era comum acontecer. Não, só posso ter no máximo 2 filhos, porque senão eu não vou ter como sustentar. Então, como não havia controle de natalidade, aquelas crianças eram mortas ao nascer, mortas às vezes até pelas mães, pelos pais mesmo. Normalmente, era assim. Era a rotina no tempo do Império Romano, naqueles países dominados pelo Império Romano, era rotina fazer isso. Era melhor matar em criança do que ver morrer de fome. Esse é que era o raciocínio. Mas hoje ainda tem. Nos índios, por exemplo, é necessário que seja feito dessa forma, porque ele tem limitações. E o problema do índio não é outro, ainda se agrava de outra maneira. Uma criança que tem problemas de saúde ao nascer, defeitos físicos que vão impedir de trabalhar e sobreviver normalmente, vai gerar um problema para a família. Então é costume entre os índios matar a criança nessa condição, ao nascer. Nasceu com um problema, nasceu sem uma perna, sem as pernas, sem os braços, não vai ter como sobreviver, vai ter que ser sustentado a vida inteira, só vai dar trabalho. Então, vamos provocar o infanticídio. Até, na opinião deles, isso é o natural. E também, nós estamos falando de índios, povos primitivos, né? Agora, esse da China é lamentável, mas infelizmente isso é um costume que foi gerado por essa lei, que agora acabou. Espero que o costume tenha também deixado de ser dessa forma, de ser usado desse jeito. Nós ficamos por aqui e a gente encerramos com a pergunta 7751. Agradecemos a atenção de todos vocês e desejamos a todos uma boa noite. Boa noite, irmãos queridos. Hoje, no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda em introdução, em notas históricas, vamos falar um pouquinho sobre os saduceus e os samaritanos. Vamos começar pelos saduceus. Qual a origem dos saduceus? Não é possível determinar com exatidão como o partido dos saduceus se originou. Por conta disto, também não se conhece a raiz e o significado exato de seu nome,
Muitas teorias já foram levantadas na tentativa de responder a estes questionamentos. O problema é que a maioria dos registros sobre quem eram os saduceus não traz um relato detalhado e imparcial sobre eles. O Flávio Josefo, por exemplo, ele é um historiador judeu e foi um dos que mais escreveu sobre os saduceus em suas obras. Porém, ele escreve de uma forma hostil, visto que ele próprio era um fariseu, um partido oposto aos saduceus em muitos aspectos. O que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo sobre os saduceus? Uma seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C. e cujo nome lhe veio de Sadoc, seu fundador. Dentre todas as teorias que falam da origem dos saduceus, a mais plausível conecta o nome desse partido a Sadoc, o sumo sacerdote. E quem foi Sadoc? Sadoc compartilhou o sumo sacerdócio com Abiatar na época do rei Davi, Davi foi rei de Israel. Podemos encontrar no segundo livro de Samuel e no primeiro livro dos reis. Depois, durante o reinado do rei Salomão, Sadoc foi escolhido como o único sumo sacerdote. Então, os descendentes de Sadoc mantiveram o ofício de sumo sacerdote durante muito tempo. Daí seus seguidores serem chamados de saduceus. Ainda existe muita discussão acerca da forma original que o partido dos saduceus surgiu. Alguns acreditam que eles surgiram originalmente como um partido político, outros pensam que o grupo dos saduceus nasceu com um propósito especialmente religioso, e há ainda aqueles que defendem que em sua origem os saduceus eram um partido puramente aristocrático. Entre os saduceus do Novo Testamento estavam os sacerdotes e a elite de Jerusalém. Isto significa que muitas das pessoas mais ricas e influentes do eixo político-religioso dos judeus pertenciam a este grupo. Os saduceus, como o resto da maioria dos judeus, eles eram versados na lei de Moisés e, portanto, conheciam muito bem os meandros das instituições criadas e mantidas ao longo dos séculos. Eles tinham a tendência para a riqueza e de ocuparem cargos poderosos, incluindo o cargo de primeiro sacerdote e de sumo sacerdote. Eles também ocupavam a maioria dos 70 lugares do conselho regente chamado de Sinédrio. Os saduceus eram menos numerosos que os fariseus, mas com uma força social maior, pois constituíam um partido de membros ricos e aristocratas que dava apoio ao governo romano e assim garantia a manutenção dos seus privilégios. E porque eles eram ricos e de classe alta, eles não se relacionavam bem com as pessoas comuns, com o povo, e nem estes os olhavam com bons olhos.
as pessoas comuns, o povo, eles se relacionavam melhor com os fariseus. Então, trazendo para a nossa época atual, os saduceus seriam a elite, a classe alta da sociedade, os fariseus a classe média e o restante as pessoas comuns, o povo. E é por isso que, embora os saduceus ocupassem a maioria dos lugares do sinédrio, a história indica que os saduceus algumas vezes tinham que concordar com as ideias da minoria farisaica justamente porque os fariseus eram muito mais populares com o povo. E os saduceus em relação à religião. Eles reconheciam apenas o Pentateuco como escritura com autoridade suprema. Para eles, a lei escrita por Moisés era superior aos escritos dos profetas e às demais obras. Diferentemente dos fariseus, rejeitavam terminantemente as tradições orais ou qualquer outro tipo de interpretação, colocavam as boas obras e a observância pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Acreditavam em Deus e, mesmo não esperando nada após a morte, serviam-no por interesse no recebimento de recompensas temporais que, segundo eles, provinham apenas do Criador. Não acreditavam na imortalidade da alma, na ressurreição e no juízo final. Não aceitavam a existência de anjos bons e maus, e a satisfação dos sentidos físicos era para eles o objetivo principal da vida. Então podemos ver que os saduceus eram materialistas, teístas e os sensualistas da época. Os saduceus sempre tentaram apanhar Jesus em alguma falha em relação à lei, faziam perguntas embaraçosas e Jesus algumas vezes acusou-os de não conhecerem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Os saduceus, considerando Jesus uma figura ameaçadora, quando notaram que ele poderia ser a causa deles perderem a sua segurança e posição, resolveram agir e, violentando as suas convicções doutrinárias e sua aversão aos fariseus, os saduceus aliaram-se a estes últimos no combate ao inimigo comum, Jesus. E ambos os partidos, saduceus e fariseus, colaboraram no aprisionamento e julgamento de Jesus pelo Sinédrio. Agora vamos para os samaritanos. Os samaritanos são um pequeno grupo étnico-religioso originários da Samaria. A Samaria é o nome histórico e bíblico de uma região montanhosa do Oriente Médio, constituída pelo antigo reino de Israel, situado em torno de sua antiga capital, Samaria, e rival do vizinho reino do sul, o reino de Judá. E de onde surgiu a briga entre judeus e samaritanos? Para entender por que judeus não se davam com os samaritanos, precisamos voltar um pouco ao tempo em que Israel foi governada por reis.
Lembremos que inicialmente Israel como um todo foi governada de forma unificada por Saul, depois por Davi, depois por Salomão. Após a morte de Salomão, as 12 tribos de Israel dividiram-se em 2 reinos, sendo Reino do Sul, governado por Reboão, filho de Salomão, e Reino do Norte, governado por Jeroboão. Seguiu-se então cada um dos reinos, norte e sul, tendo seus reis. A parte norte fixou sua capital em Samaria, enquanto que a parte sul continuou tendo Jerusalém como sua capital política e religiosa, conforme estabelecido pelo rei Davi. O Reino do Norte, por violar as leis de Deus de forma frequente, tendo todos os seus reis malignos, cruéis, foi entregue para serem cativos, ou seja, foram levados como escravos para o império de Assíria. E o que o rei de Assíria fez? Quando a Assíria tomou Samaria, o rei assírio levou muitos israelitas para outras terras de seu império e levou pessoas de outros povos, Babilônia, Cuta, entre outros, para viverem em Samaria. E os israelitas que continuavam em Samaria acabaram se misturando com esses estrangeiros e assimilando os costumes desses povos. Então, principalmente através do casamento entre israelitas e estrangeiros, um povo mestiço foi sendo formado em Samaria. Por isto, na sequência da história, a palavra samaritano passou a designar especialmente esse povo misto da região de Samaria. E, consequentemente, nessa mistura de raças, também houve mistura de cultura e de religião. E devido a tudo isso, os judeus ortodoxos começaram a ver os samaritanos como impuros. Para maiores detalhes desse período da história, é preciso ler o 2º livro de Crônicas, capítulo 10 e 11, e o 2º livro de Reis, os capítulos 12 a 14 e o capítulo 17. Então, a rivalidade entre judeus e samaritanos se deu por vários motivos. Motivos étnicos. Podemos dizer que os judeus não se davam com os samaritanos por causa de sua mistura com outros povos. Os judeus consideravam que os samaritanos não tinham o sangue puro. Motivos religiosos. Os judeus não se davam com os samaritanos por causa de diferenças substanciais no aspecto religioso. De fato, após a queda de Samaria, muitos samaritanos misturaram o monoteísmo hebreu com o politeísmo dos povos pagãos que ocuparam aquela região, mas depois houve um esforço para que os samaritanos fossem instruídos na lei de Deus, embora alguns deles continuassem a incorporar na adoração ao Senhor algumas outras práticas idólatras. Mas os samaritanos, eles eram monoteístas, criam no único Deus e consideravam apenas a Torá como escritura, a lei de Moisés. Mas eles expressavam os escritos proféticos e outras tradições judaicas.
E devido à rivalidade com os judeus, os samaritanos eles passaram a considerar a adoração no templo em Jerusalém inapropriada. E aí edificaram o seu próprio templo de adoração no Monte Gerizim e tiveram seus próprios sacerdotes. E os motivos históricos. Os judeus não se davam com os samaritanos por causa de alguns eventos históricos que fizeram por aumentar a hostilidade entre os dois grupos. E aí eu não vou entrar nesse item, porque teríamos que ter um tempo bem grande para explanar. Mas quem quiser pode pesquisar no Antigo Testamento, o segundo livro de Reis e o livro de Neemias. E por causa dessa rivalidade entre os judeus e samaritanos, muitos judeus da região da Judéia e da Galiléia preferiam adotar uma rota maior em determinado percurso apenas para não passar pelo território samaritano e correr o risco de se contaminar. O caminho passando pela Samaria era muito mais curto, mas eles preferiam fazer um percurso mais longo, passando por Decápolis. E também é verdade que alguns samaritanos faziam de tudo para barrar os viajantes judeus, e não foi diferente com Jesus. Em uma de suas passagens por Samaria, ele não foi acolhido pelos samaritanos. Essa passagem ela está em Lucas, no capítulo 9, versículo 51. Apesar dos judeus não se darem com os samaritanos, Jesus em nenhum momento aprovou ou fomentou esse ódio entre judeus e samaritanos. E nós temos várias passagens com Jesus e os samaritanos. Nós temos a cura dos 10 leprosos, onde dos 10 leprosos que Jesus curou, apenas um voltou e agradeceu, e esse que voltou era samaritano. No poço de Jacó, na cidade de Siquém, se dá o encontro de Jesus com a mulher samaritana, onde ela o ouve e o reconhece como profeta e dá seu testemunho a outros samaritanos que passam a crer em Jesus. E temos a parábola do bom samaritano. Muitos de nós, quando ouvimos essa parábola do samaritano, nós associamos a um homem bom, e é justamente essa designação que vamos encontrar no dicionário. Samaritano como sinônimo de bondoso, caridoso e salvador. Porém, quando Jesus narrou essa parábola, ela foi para dar uma lição aos judeus da época que viam os samaritanos com desprezo, como um povo impuro, como um povo indigno. Então, esse bom samaritano é um homem que vive na Samaria. Então, eu vou narrar a parábola para a gente ter um entendimento. Certa ocasião, um doutor da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus,
de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. E disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. E o doutor da lei faz mais uma pergunta: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. E voltando, Jesus para o doutor da lei e todos que estavam ao redor pergunta: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E responde o doutor da lei: aquele que teve misericórdia com ele. Então, Jesus mostrou aos doutores da lei, aos fariseus, aos saduceus e a todo o povo que estava ali, que apesar do sacerdote, do levita, conhecerem a lei, aquele que aplicou a lei de Deus e amou o seu próximo foi o samaritano. É por isso que é muito importante que estudemos essa parte do Evangelho, a introdução, as notas históricas, para sabermos quem foram esses personagens que estiveram com Jesus e saber o contexto dos ensinamentos. Então é importante que saibamos quem foram os fariseus, os saduceus, os samaritanos, os publicanos e os outros itens que estão lá nas notas históricas. Bem, esse foi o estudo da noite de hoje. Agradeço muito a atenção de todos vocês. Que possamos ficar na paz de Jesus, que Ele esteja sempre nos envolvendo. E tenham uma boa noite. Nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos e nossos corações e visualizar luzes douradas nos envolvendo em vibrações de amor, de paz, de equilíbrio. Que possamos sentir o amor de Jesus nos envolvendo e levando ao nosso Pai o nosso agradecimento. Agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, que já está quase chegando ao final. Agradecemos por termos esse meio virtual para que possamos estar juntos, refletindo sobre os ensinamentos e para que possamos vivenciá-los em nosso dia a dia.
Agradecemos por tudo de bom que nos aconteceu, por todos os desafios que nos permitiste enfrentar. Agradecemos essas vibrações que agora nos envolvem e que possam envolver a todos que não puderam assistir, a todos os nossos irmãos que encontram-se em hospitais, presídios, asilos, orfanatos, aos que estão na rua, aos que estão sofrendo, aos que estão sós, enfim, que todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, sintam neste momento o seu amor, a sua presença. Obrigada por tudo, graças a Deus, graças a Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus.